foi a primeira coisa que Pedro fez. Segunda coisa, irmãos, Pedro não orou, Pedro não vigiou. Lá no Getsemane, Jesus falou o quê? Orai, para que não entrais em tentação. Vigiai e orai. E sabe o que eles fizeram? Foram dormir. Estavam dormindo. A vida do cristão, irmão, tem que ser uma vida de oração. E amigo, irmão, querida irmã, querido irmão e amigo que está aqui nessa noite, não existe fórmula mágica. O segredo ainda é o mesmo: oração. Não baixar a guarda, estar sempre em vigia e oração. Sempre vigiando e orando. Pedro não fez isso. Terceira coisa, Pedro seguia Jesus de longe. Ele não se aproxima de Jesus. O pior defeito da vida do ser humano, irmão, a pior coisa da vida do ser humano é seguir Jesus de longe. Porque quando a gente segue a Jesus de longe, nós não temos intimidade com Ele. Quando nós não temos intimidade com Ele, nós caímos facilmente na tentação. Rapidamente o inimigo consegue nos sequestrar ali. Ó. Não siga Jesus de longe. Não fique entregando um pouquinho de você para Jesus. Siga Jesus de perto e tenha intimidade com Ele. Talvez eu esteja falando aqui para algum irmão nessa noite que esteja até se sentindo longe de Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que há muito tempo está dizendo assim: nossa, João, mas eu estou tão afastado dos caminhos de Deus. Eu me sinto tão longe de Deus. Irmão, eu gostaria de dizer para você que chegou o dia, chegou a noite de você se aproximar do Senhor. De você recomeçar com o Senhor. Porque seguir Jesus de longe não vale a pena. Quando você segue a Jesus de longe, você é presa fácil para o inimigo. Não siga de longe. Se aproxime. Chegue mais perto. Como diz o pastor Luiz Gonçalves, chegue mais perto, mas chegue mais perto de Jesus. Porque Ele convida a mim e a você. Não é que Jesus não quer você. O negócio mais ruim é você estar perto de alguém que não quer você por perto. Mas não é o caso de Cristo Jesus. Deus quer você por perto. É Ele que diz em sua palavra assim, ó: vinde a mim, todos. Vinde a mim, todos, todos. Não é um ou dois, não é o Jonas, não é o pastor William, é todos. Ele convida, vinde, venha. Esse é o convite de Deus. Venha para perto de mim, esteja comigo. E como uma criança que você é, eu vou cuidar de você, eu vou te colocar nos braços, eu vou te guiar. Esse é o convite de Deus para nós. Venha a mim. Não siga Jesus de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. O outro problema aqui do Pedro, nesse episódio, foi que Pedro confiou em suas próprias forças. Irmãos, como que a gente pode confiar nas nossas próprias forças? Nós somos fracos, irmãos. Nós nos achamos fortes, mas nós somos fracos. Às vezes, nós queremos assumir, como disse o pastor William em um dos nossos temas aí, eu acredito que foi no domingo, às vezes nós queremos assumir as rédeas da nossa vida como se nós soubéssemos o caminho, ou como nós soubéssemos guiar assim sozinhos, mas não funciona, irmão. Nós não sabemos, porque nós somos fracos. Não podemos confiar em nossa própria força, porque quando nós confiamos em nossa própria força, nós caímos. Nós somos derrotados. Mas é na nossa força, na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Mas para isso a gente tem que reconhecer que a gente é fraco. Mas eu mostrei esse texto para você, meu querido irmão, porque mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo Cristo, ouvindo o Mestre durante um bom tempo, durante 3 anos, cerca de 3 anos, mesmo Pedro vendo cegos começarem a ver, mesmo Pedro vendo paralíticos começarem a andar, mesmo Pedro vendo mortos serem ressuscitados, mesmo Pedro vendo tudo isso, mesmo assim, ele falhou. Chegou o momento que Pedro caiu.
Querido irmão, eu e você estamos sujeitos a cair. Talvez você tenha caído hoje. Talvez eu tenha caído hoje. Todos nós caímos. Todos nós. Tenha certeza disso. Não existe ninguém sequer nessa noite aqui que está conectado. Ou alguém que está assistindo no YouTube aí. Não existe ninguém sequer que nunca caiu. Que nunca errou. Que nunca falhou. Pedro falhou. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite também que o amor e o perdão de Deus, irmão, veja isso agora que eu quero dizer para você. O amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. O amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Porque se dependesse, nós estaríamos encrencados. Não depende do nosso sucesso. É a despeito do nosso sucesso. Porque quando Pedro nega, Jesus olha com um olhar fixo para Pedro. E veja, o olhar ali não é qualquer olhar. Diz que no olhar você diz muitas coisas só em olhar para a pessoa, né? E ultimamente nós temos que usar máscaras. Em todo lugar que a gente vai tem que colocar uma máscara. E ultimamente a gente tem aprendido a sorrir com os olhos, né? As pessoas conseguem ver, através do seu olhar, o que você está pensando, o que você está sentindo. Diz que quando Jesus olha para Pedro, irmãos, não é qualquer olhar. A palavra grega usada ali para fixou, olhou, ouviu, é uma palavra grega usada também para quando Jesus curou um cego de nascença. E o cego viu pela primeira vez. Veja, é um olhar, o olhar de Jesus para Pedro é um olhar diferenciado. É como se fosse um cego enxergando pela primeira vez. Imagine essa cena. É um olhar assim, rapaz, diferenciado. Esse foi o olhar. Aí você pensa, foi um olhar de reprovação? De condenação? Foi um olhar de raiva, de rancor? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz como foi esse olhar, se foi um olhar assim. Mas Ellen White comenta isso e diz que não, foi um olhar de perdão, de salvação. Mas aí, quando nós olhamos também a atitude de Pedro na Bíblia, nós vemos que realmente o olhar de Cristo não foi de condenação. Porque Pedro, diz a Bíblia, que Pedro chorou amargamente. Sabe por que Pedro chorou amargamente, irmão? Porque o problema não é falhar. O problema é quando a gente falha e nós não aprendemos e não crescemos com as nossas falhas. Porque tem vezes que a gente peca, falha, erra e não aprende nada com o nosso erro. Não aprende nada com a nossa falha. Irmãos, a falha nos ajuda a crescer e a aprender. Pedro, depois desse episódio, depois de ter chorado amargamente, porque não é só chorar também, viu, irmão? Porque Judas também chorou quando traiu a Jesus. É chorar não de remorso apenas, mas chorar de arrependimento. E arrependimento, irmão, não é remorso. Também faz parte, mas arrependimento é uma mudança de vida por completo. Então, deixa eu relembrar os irmãos de uma coisa muito importante. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entramos no tanque batismal, quando nós dissemos sim para Jesus, você lembra desse dia? Tenho certeza que você lembra, foi um dia maravilhoso na sua vida, onde o pastor levantou a mão e sobre você e disse, olha, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu batizo você, e você nunca mais esqueceu desse dia. Nesse dia, você passou pelo arrependimento. Então, irmão, quando a gente passa pelo arrependimento, a gente nunca mais vive da mesma forma como a gente vivia antes. Porque o arrependimento não é apenas remorso, arrependimento é uma mudança de vida.
uma mudança de direção. Aquele momento fez com que Pedro, aquele olhar de Jesus, fez com que Pedro se arrependesse, chorasse amargamente. E diz que o olhar de Jesus foi tão forte para Pedro que ele saiu dali, ele não conseguiu ficar mais contemplando aquela cena. Irmão, que triste, né? Você pode estar pensando aí, rapaz, como pode? Um discípulo tão amado, um discípulo tão entusiasmado, caiu, traiu a Jesus. Um discípulo que jurava que morreria por Jesus se preciso for. Por que ele caiu? Porque todos nós caímos. Agora vem o interessante da história. Agora vem a cereja do bolo da história, irmão. Olha, Pedro caiu e ele sai correndo. Ele sai dali. E eu fico pensando, irmãos, e você consegue imaginar o que estaria passando na cabeça de Pedro? O que eu fiz, né? Como eu sou fraco, como eu sou pequeno, gente do céu, eu falei que ia ser fiel a Deus. Eu falei que ia ser fiel a Jesus e olha o que eu fiz. Eu não mereço ser discípulo de Jesus. Quantas vezes eu prometi que não iria cair mais? Quantas vezes eu prometi que não ia fazer isso mais? Quantas vezes eu prometi que não ia jamais fazer e cometer esse erro? E olha o que eu fiz. Eu caí. E eu tenho certeza, irmãos, que o Pedro não se sentia nem discípulo de Jesus mais. Ele estava com peso na consciência. Ele estava sentindo a dor, irmãos. A dor do remorso. E assim como Judas traiu Jesus, Pedro também estava se sentindo um traidor. Mas Jesus vai atrás de Pedro. Jesus não desiste de Pedro. Agora, Jonas, o que a gente aprende também com a história de Pedro? É que a partir desse erro, desse momento que Pedro negou a Jesus, a vida de Pedro deu uma transformada, virou a chave. Porque Pedro aprendeu com o seu erro. Pedro cresceu com o seu erro. E sabe o que a gente faz, irmão? Pedro deixou para trás o momento que ele negou a Jesus. A partir do momento que Jesus perdoou a Pedro, ele deixou isso para trás. Porque passado, irmão, nós temos que deixar para trás. Se Deus já nos perdoou, esqueça. Siga em frente. As tuas falhas do passado, não fique revivendo. Não fique remexendo. Às vezes a gente fica abrindo a caixa do passado. Fica abrindo o baú do passado. Fica vendo lá, meu Deus, olha o que eu fiz no passado. Olha isso, olha aquilo. Não faça isso, irmão. Se Deus já te perdoou, as coisas para trás, deixe para trás. Não fique revivendo isso. Agora siga em frente. Eu sei que você já caiu. Eu também já caí. Todos nós já caímos, mas nós temos que erguer a cabeça e seguirmos em frente, porque Deus já nos perdoou. E Deus não lembra dos pecados que Ele perdoou. Talvez eu esteja falando com alguém nessa noite aqui, que está apegado ao passado, vive de passado. E o passado tem te paralisado, tem feito você não viver o presente, não se planejar para o futuro. O passado tem machucado você. Esqueça isso. Siga em frente. Faça como Pedro. Pedro negou a Jesus. Mas Pedro, irmão, não desistiu. E Jesus não desistiu de Pedro. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, lá no livro de Marcos conta um detalhe interessante da ressurreição de Jesus. Diz que as mulheres encontraram Jesus. E aí Jesus falou assim, olha, vá. O anjo disse às mulheres, vá e diga aos discípulos. E diga a Pedro. Dentre todos os discípulos, ele disse assim, ó, vá e diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou encontrar com eles. E Jesus se encontra com Pedro.
Depois da ressurreição, Cristo se encontra com Pedro. E se encontra com os outros discípulos. Eu já falei isso para você em algum momento. No momento em que Jesus se encontrou com Pedro, em João 21, você sabe o que aconteceu lá? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Ele disse: eu te amo, Senhor. Mas é interessante, se você imaginar a história, talvez Pedro pensasse que Jesus ia chamar ele e eles se reuniram ali, né? Jesus fez um jantar ali para os discípulos. Eu não vou contar os detalhes aqui para a gente não passar do tempo, mas diz que Jesus ali se juntou com os discípulos, fez um milagre da pescaria, porque eles não tinham pegado nada também. E aí diz que ao redor ali, Jesus acendeu uma fogueira, começou a conversar com os discípulos. Você sabe o que eu imagino nesse momento? Eu imagino que Pedro estava pensando assim: menino, daqui a pouco Jesus vai me fazer passar uma vergonha grande aqui. Daqui a pouquinho ele vai olhar para mim e ele vai dizer assim: Pedro, você, Pedro? Pedro, você, Pedro? Olha, Pedro, você não disse para mim que se preciso for, se todos me abandonassem, você não ia me abandonar, Pedro? Ele poderia dizer isso para Pedro. Eu acho que Pedro estava pensando isso. Jesus vai me fazer passar uma vergonha aqui. Falar: Pedro, você não era o fortão, o valentão, o cara que cortava a orelha de todo mundo. Cadê, Pedro? Cadê você? Você é um traidor, Pedro. Você me deixou sozinho, Pedro. Ele talvez pensasse que era isso que Jesus ia fazer, irmãos. Irmãos, nós temos uma grande lição a aprender com Jesus nesse momento. Se alguém pecou, se alguém está num caminho que você acha que não está agradando a Deus, e às vezes que está indo contra os princípios da Bíblia, nós não devemos repreender essa pessoa assim, irmão, chegar e dar uma dura nela na frente de todo mundo e achar que não é assim que as coisas funcionam. Jesus não faz assim. O próprio Jesus chama Pedro de lado. Ele chama Pedro de lado para conversar com Pedro. E sabe o que ele pergunta para Pedro? Pedro, você me ama mais do que os outros? Você sabe da resposta de Pedro. Só sei que da terceira vez Jesus fala: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor. Ele falou assim: então vem e segue-me. Sabe por quê, irmão? Vem e segue-me. Eu não vou entrar nos detalhes do eu amo, porque eu preguei outro dia isso aí. Sabe por que Jesus falou: vem e segue-me, depois que Pedro falou: eu te amo? Porque Jesus só quer pessoas para seguir ele, pessoas que o amam de verdade. Jesus não quer que ninguém que siga ele por medo, por necessidade. Jesus quer pessoas que o amem de verdade. Mas o interessante, irmãos, é que, apesar de Pedro ter negado e deixado Jesus sozinho, porque a verdade é uma só, irmão. Jesus apanhou e Pedro não estava lá. Colocaram a coroa de espinhos em Jesus e Pedro não estava lá. Jesus foi açoitado e Pedro não estava lá. Jesus foi para a cruz e Pedro não estava lá. Jesus disse: está consumado, e Pedro não estava lá. Mas nem por isso Jesus desistiu de Pedro. Nem por causa de, mesmo Pedro abandonando Jesus, Jesus jamais abandonou Pedro. Deixou Pedro de lado, esqueceu de Pedro. Porque apesar dos nossos pecados, irmãos, Deus jamais esquece de nós. Apesar dos nossos erros, Deus não esquece de mim e de você. E Deus nunca abandonou, deixou eu e você de lado. Jamais. Deus está do nosso lado. Somos nós que às vezes seguimos Jesus de longe. Mas Ele não se distancia da gente. E nessa noite, relembrando o nosso tema, falhar não significa fracassar. Falhar não significa fracassar, irmãos, porque todos nós falhamos. O fracasso é quando você continua na queda, quando você continua no erro. Isso é fracasso. Porque, irmão, eu vou dizer outra coisa e a gente termina. A coroa da vida eterna
E se você quiser guardar só isso do sermão dessa noite, eu já vou ficar feliz da vida. E eu tenho certeza que Deus passou a mensagem para você. A coroa da vida eterna não é para quem nunca caiu. A Bíblia não diz isso. A coroa da vida eterna não é para a pessoa que nunca caiu. A coroa da vida eterna é para aquele que perseverar até o fim. É para aquele que, não é isso que a palavra de Deus diz? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é para a pessoa que nunca caiu. Porque todos nós vamos cair. O negócio é levantar a cabeça e como andar de bicicleta, bater a poeira do corpo, montar em cima da bicicleta e seguir em frente. Porque o caminho é estreito, o caminho é difícil, mas é o único caminho que conduz à vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E deixa eu falar, para terminar também, olha, não permita que ninguém chame você de fracassado. Sabe por quê? Porque fracasso é um evento, não é uma pessoa. Fracasso é o que você faz, não o que você é. Em nome de Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Amém. Nós somos vitoriosos. A Bíblia não diz que nós somos vitoriosos. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que a mensagem tenha chegado ao teu coração nessa noite. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração por você. Algumas pessoas fizeram alguns pedidos. Eu vou orar aqui por todos os pedidos. E a gente vai... Gostaria de convidar você a fechar seus olhos agora para a gente orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar dos nossos defeitos. Amém. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, que pela tua bondade e pela tua misericórdia, que teu Espírito Santo tome conta da nossa vida. Amém. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a amar o Senhor como o Senhor nos ama. Sim. Pai amado, nós clamamos ao Senhor nessa noite também, para que o Senhor atenda, de acordo com a tua vontade, os pedidos que aqui foram feitos. Amém. Aqueles que foram escritos e aqueles que também estão no coração de cada irmão aqui nessa noite. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor conhece a realidade do mundo em que nós estamos vivendo agora, a dificuldade. O Senhor sabe pelo que nós estamos passando. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. É verdade. O Senhor é a nossa luz em meio às trevas. Amém. É a nossa esperança aqui neste mundo, Senhor. E nós clamamos pela Tua força e pelo Teu poder, porque nós somos fracos. E é por isso que nós confiamos em Ti. Amém. Senhor Deus, nos dá uma boa noite de descanso na Tua companhia. E nós choramos, não porque nós merecemos alguma coisa do Senhor, mas é em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Deus seja louvado pela mensagem. Que mensagem inspiradora. Amém. Jonas, só lembrando que esta mensagem será disponibilizada na página do YouTube da igreja. Então, irmão, irmã querida, você vai lá, você dá um like, você comenta e você compartilha. 3 coisas. Um like, faça um comentário e compartilhe. Por quê, pastor? Porque isso vai fazer com que o YouTube ele entenda que esta mensagem ela é importante e que tem muitas pessoas visualizando. E como eu já disse para vocês, o nosso objetivo não é monetizar, é comunicar o evangelho, é salvar pessoas. E esta mensagem maravilhosa do perdão e da graça de Cristo precisa chegar a muitas pessoas. Então, dê o seu like, faça um comentário e compartilhe com vários amigos. Tenham todos uma boa noite, viu? Que Deus os abençoe. Boa noite, Jonas. Boa noite. Boa noite, pastor. Valeu, irmãos. Até Obrigado. amanhã, hein? Até amanhã. E aí, Com meu graça de irmão? Deus. Vai Boa ser noite. bênção. Boa noite.
Cristiano. Tamires, o nome do canal é IASD Não. Central Conchal. Edinaldo, o pão, hein? Vou levar o pão para você, hein, querida. Beleza, pastor. Benção. Eita, glória, irmã. Os irmãos estão aí, olha. Pastor, Oi, Didi. boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa meu noite, irmão querido. Edinaldo, sua esposa, valeu. Vera Leitão, obrigado pela presença. Boa Irmã noite, Vera, Diego. Dieguinho. bênção. Deixa eu ver, a irmã Antônia saiu aí. Deus abençoe a todos. Amém, irmã Maria. Zé Maria, Luiz e a todos os amigos e irmãos. Uma boa noite. Obrigado, Nelson. Obrigado, Jonas. E, sobretudo, Deus Valeu, seja pastor. louvado. Valeu.